Hallelujah. Senhor, I pray that you would bless this time. In Jesus' name, we give you the glory and praise. Eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe esse tempo. Damos a Ti a glória e a honra. We thank you for what you're doing. Obrigado pelo que estás fazendo. We give you the glory and honor. Demos a Ti a glória e a honra. In Jesus' name. No nome de Jesus. You know, we're coming to the end of the conference. Estamos chegando ao fim da conferência. And I want to make sure that we have enough time for questions. Eu quero ter certeza que a gente tem bastante tempo para perguntas. And so if you have a question, Se você tiver uma pergunta, we're going to give you time after I'm done with this session. nós vamos dar tempo para você fazê-las no final. So I'm going to go kind of quickly this morning. Eu quero ir mais rápido de manhã. I'm going to finish the final 4 surprises. Eu quero terminar as 4 últimas surpresas. And then we're going to have a time for questions. Aí temos tempo para perguntas e respostas. Are you with me? Você está comigo? Can somebody still do this? Por favor. Okay, very good. Muito bom. First of all, I want to thank the church. Eu quero em primeiro lugar agradecer à igreja. I'm really encouraged. Estou muito encorajado. Even though they gave me cold coffee today. Mesmo que me deram café frio hoje, não há problema. I forgive them. Eu já perdoei. God's given me the grace to forgive. E Deus me deu a graça de perdoar. It's very difficult. É muito difícil. But I'm learning to forgive. Mas eu estou aprendendo a perdoar. Pray for me. Orem por mim. That I can forgive. Que eu possa perdoar. But really, this has been wonderful. I've so enjoyed this time. Está sendo maravilhoso. Estou gostando desse tempo. I've been telling Pastor Damaris that really this church is a great example. Eu disse à pastora Damaris que essa igreja é grande exemplo. And that I want her to start coaching others, pastors, and planting churches. E eu aconselhei a ela a mentorear outros pastores e plantar igrejas. Now, I want to get to the fifth in our book. Go ahead with a book called Prosperous. Então, Células que Prosperam é o livro que ele está fazendo, que tem 8 marcas de uma célula que prospera, e ele vai pegar a 5ª agora. And I hope that you can get the book. E eu espero que você tenha o livro to be able to study more deeply. Para poder estudar com mais profundidade. But the fifth surprise. Mas a 5ª surpresa is first of all that we think that evangelism hinders transparency. A gente pensa de que o evangelismo impede a transparência. Many people think this. Muitas pessoas pensam assim. That really, if you're going to be evangelizing, se pensa que se você vai evangelizar, you're not going to have much transparency. Você não terá muita transparência. And so that people don't want to evangelize. Então as pessoas não evangelizam. But the surprise is this. Mas a surpresa é a seguinte. That actually, the more transparent a group is, the more effective they are in evangelism. E, na verdade, quanto mais transparente o grupo mais ele alcança pessoas. The more the group shares deeply, quanto mais o grupo compartilhar com profundidade, the more effective it will be mais in evangelism. Eficiente ele vai ser no evangelismo. And this is what we discovered. É isso que nós descobrimos. That those groups that were open, que os grupos que estão abertos to other people, to non-Christians, a outras pessoas, a não cristãos, they were also the most intimate. Também eram o grupo de maior intimidade. They had deeper sharing. Eles tinham um compartilhamento mais profundo. They had more community. Mais vida em comunidade. The people were closer. As pessoas estavam mais próximas. So it really is kind of an inverse equation. Então é uma equação inversa, na verdade. That really being intimate and sharing deeply does not hinder evangelism. Então, compartilhamento profundo e ser íntimos uns com os outros não impede o evangelismo. See, many groups say, well, I want to go deeper. I want to have just certain people in my group because then we'll go deeper.
that don't believe that. That's a lie. Muitos grupos dizem, não, nós queremos aprofundar o nosso relacionamento, a nossa comunhão, e por isso não queremos pessoas de fora. Isto é uma mentira. Let's not invite other people, because then we won't be able to share deeply. Não vamos convidar outras pessoas, porque aí a gente não vai poder mais compartilhar com profundidade. Our research showed something completely different. A pesquisa mostrou uma coisa totalmente diferente. Those groups that were reaching out, Os grupos que alcançavam outros, inviting new people, convidando novas pessoas, were deeper groups. eram grupos mais íntimos. They were able. They actually had more community. Eles viviam mais comunidade. And it's just like the New Testament church. É como a igreja do Novo Testamento. It was a church that was growing, Era uma igreja que estava crescendo. but they also practiced oikodomeo. Mas eles praticavam também o oikodomeo. They were being built up. Eles eram edificados. They were edifying the body of Christ, but they were growing in number. Eles cresciam em número, mas se edificavam uns aos outros. They were building lives. They were sharing what was going on in their lives, but they were also reaching non-Christians. Esses cristãos do primeiro século compartilhavam, davam testemunha da sua vida, e com isso também ganhavam pessoas novas. Let me give you an example. Deixa eu dar um exemplo para você. In one of the groups in my home, we had a lady that was really struggling. Num dos grupos da minha casa, tínhamos uma senhora que tinha muitas lutas. Her name was Dora. O nome dela era Dora. And one night we showed a little bit of a video from the Jesus film. E aí nós mostramos um vídeo do filme Jesus. And she had been sharing with the group her struggles with Christianity. E ela tem compartilhado com o grupo as lutas que ela tem para ser cristã. We just loved her. E a gente só a amou. And we were growing as a group too. E estávamos crescendo como grupo também. Her sharing deeply, her sharing her struggles caused us to share our struggles. Na verdade, o compartilhamento dela com o problema que ela tinha, a luta que ela tinha com a vida cristã, também fez com que nós abríssemos a nossa vida. And we showed 15 minutes of the Jesus film one evening. E numa noite nós mostramos 15 minutos do filme Jesus. And she cried out, "I'm confused." E ela gritou assim: "Estou confusa." And we thought, well, this isn't in the agenda. Aí falamos: bom, isso não está no programa. But we just loved her. Mas nós a amamos. And we cared for her. E nós cuidamos dela. We were growing in our intimacy. Estávamos crescendo também na nossa intimidade. And then she received Jesus with my wife after the next week. E na próxima semana ela recebeu Jesus com a minha esposa. I had a chance to baptize E her. eu tinha a chance de batizá-la. That she became a cell leader eventually. E mais tarde ela se tornou uma líder de célula. And she was helping other confused people. E ela estava ajudando outras pessoas que tinham luta na sua vida cristã. But that's how evangelism works. É assim que evangelismo funciona. This is what Dr. Peace wrote this. O Dr. Peace escreveu o seguinte: a evangelização no grupo pequeno é um processo natural. Os não crentes podem fazer perguntas, compartilhar suas dúvidas e conversar sobre sua própria vida espiritual. You know, even the non-believers love an atmosphere where people are transparent. Os incrédulos gostam de um ambiente onde as pessoas são transparentes. How is your group? Como é o seu grupo? Are you sharing intimately? Você está compartilhando intimamente? Non-Christians really appreciate when people say, "I'm struggling." Os não cristãos também apreciam o fato de que você compartilhe que você também tem lutas. When they realize that Christians who have been Christians a long time have struggles E too. quando eles veem que cristãos há longo tempo também têm lutas. And when leaders say, "Hey, on my marriage, I'm wrestling about this." E o líder compartilha também que no meu casamento estou lutando com esse aspecto. The non-Christians say, "Well, I'm ready to get a divorce." And you're, wow, praise God, these are real people. Então, e o ouvinte, o incrédulo vai estar talvez
ante um divórcio, mas ele vê que outros também têm problemas no seu casamento. So be real in your cell group. Então seja real na sua This is célula. attractive to non-Christians. Isso é atraente aos não cristãos. Transparency. Transparência. Don't hide. Não se esconda. Be real. Seja real. Share what's going on in your lives. Compartilhe o que está acontecendo na sua vida. Non-Christians need this. Os não cristãos precisam saber disso. But it needs to start with the leader. Mas tem que começar com o líder. The members will only be as transparent as the leader. Os membros serão tão transparentes quanto o líder o for. You need to start, leader. Você precisa começar, líder. Share your struggles. Compartilhe as suas lutas. And then the members will share. E os membros também vão compartilhar. And really this is what Christianity is all about. I'm struggling, but Jesus is helping me. O cristianismo é isso. Em resumo, é isso. Eu tenho lutas, mas Cristo está me ajudando. The Bible says in James, confess your faults one to another. A Bíblia diz em Tiago, confesse os seus pecados uns aos outros. That's the context is a group. Esse é o contexto do grupo, minha gente. But it starts with the leader. Mas começa com o líder. Can you share what you're struggling with? Você pode compartilhar as suas lutas. I remember in my own life, Eu lembro na minha própria I was vida. struggling with anger. Eu estava tendo problemas com ira. I had a atadura de anger. E eu tinha uma fortaleza que era a ira. There was conflict with my wife. E havia um conflito com a minha esposa. And I wasn't. I remember when God really got a hold of me in that area. Eu lembro quando Deus me tocou nessa área. The first people, the first people that I shared with was my group. E as primeiras pessoas com as quais eu compartilhei o meu problema foi meu grupo. Because that's what the cell is all about. É isso que a célula é. Es compartir sus É necessidades. compartilhar as suas Y necessidades. pedir oración. E pedir oração. Somos hermanos. Somos irmãos En la batalla. na Y batalha. los inconversos. E os não crentes, Ellos ni tienen Cristo. eles precisam de Y Cristo. van a decir, wow, es lo que yo quiero E é también. isso que eles vão dizer. Eu também quero isso para mim. Entonces, líder, Então, líder, estás compartiendo lo que está pasando en tu vida. você está compartilhando o que está acontecendo na tua vida? Eso es la vida cristiana. Essa é a vida cristã. Estoy luchando. Estou lutando. Y aún como líder de una célula, E mesmo como líder de uma célula, siempre estoy tratando de compartir realmente lo que está pasando en mi vida. sempre estou compartilhando o que está acontecendo na minha A mi vida. célula. Para minha célula. Aún ellos son las primeras personas que saben lo que está pasando en mi vida normalmente. E também elas são as pessoas que sabem de primeira mão o que está acontecendo na minha vida. Obviamente mi esposa primera, obviamente, É logicamente minha esposa primeiro. pero estoy hablando de otras personas. Mas estou falando agora num contexto de outras pessoas. So this is attractive to non-Christians. Isso é atraente a não crentes. Well, what about the next E surprise? qual é a próxima surpresa? Worship impedes evangelism. That's what people think. O pensamento comum é que a adoração impede o evangelismo e o crescimento. Don't have much worship in the cell Não tenha muita adoração na because célula, this won't be good for porque non-Christians. isso não é bom para os não cristãos. Non-Christians don't understand the worship songs. Os não cristãos não conhecem as canções de adoração. So let's just talk about things they understand. Vamos falar sobre coisas que eles possam entender. Lots of games, É muito jogo, all of this. But let's not have worship. mas não vamos ter adoração. But here's the truth. Mas aí está a verdade. Worship in the cell what we found, what the surprising discovery is that worship is very attractive to reaching non-Christians. O que nós descobrimos foi que a adoração, o período de adoração, é muito atraente aos não cristãos. This is what we found. Aí está o resultado. That those groups that have worship, that really practice worship and spirituality,
actually attract more non-Christians than those that don't. Os grupos que tinham mais adoração e adoração mais espiritual era que mais atraía pessoas não crentes. How are you doing in worship in your cell? Como é que está e como é que anda a adoração na sua célula? Are you waiting on God? Você está esperando em Deus? Are you letting the gifts flow? Você libera os dons do Espírito Santo? Are you doing worship songs? Vocês estão cantando músicas de adoração? This is very effective to reach out. Isso é muito eficiente para alcançar pessoas. This was very surprising. Isso foi muito surpreso, foi uma surpresa, na verdade. I want to admit to you that for a while I wasn't doing worship in my own cell. Eu quero admitir a vocês que por um tempo não pratiquei a adoração na minha célula. When I discovered this, Quando eu descobri isso, I began to put worship back in the cell. eu coloquei de volta a adoração na célula. Worship singing. Cantar. Because you know what? Non-Christians are oftentimes in your cell group because they want to experience God. Os não crentes estão na sua célula muitas vezes porque eles querem experimentar Deus. That's why they're there. É por isso que eles estão lá. Don't hide God from them. Por favor, não esconda Deus deles. That's why they're in your group. É por isso que eles estão no seu grupo. They don't want to go to a social club. Eles não querem ir a um clube They social. could go to Starbucks. Eles não querem ir no Starbucks. They could go to some exercise club. Eles podem ir em algum clube de fitness para estar junto com pessoas. They're in your cell because they want God. Eles estão na sua célula porque eles querem Deus. Amém. When I begin to realize that, boy, I put worship in our cell each week. Quando eu descobri isso, eu coloquei adoração toda semana na nossa célula. Obviously, I'm talking about singing. É lógico, eu estou falando sobre cantar. And I think it's good that everybody has song sheets. É muito bom as pessoas terem folhas com a letra. So that even the non-Christians can sing along, Mesmo can read the words. os não cristãos podem ler as palavras, a letra. I like, sometimes I'll use YouTube and have Hillsong. Às vezes eu uso o YouTube e a gente coloca uma música para cantar junto. But to seek God. Mas procurar a Deus, to read the Bible, ler a Bíblia juntos, to have people pray, orando, this is attractive. Isso é atraente. Non-Christians love this. Os não cristãos amam isso. And this is what we found. E é isso que nós descobrimos. You know, after the icebreaker, to have worship. Depois do acolhimento, ter a adoração. Usually it starts with the icebreaker. Normalmente começa com o quebra-gelo. But don't forget the worship. Não esqueça a adoração. And then the word. Depois a edificação. And then share the vision. E depois compartilhar a visão. And this is what we do in the cell group. É isso que nós fazemos na célula. But I want to encourage you to keep your worship as central. Então, eu quero encorajar você a manter a adoração a coisa central. This is the normal flow of a cell group. Esse é o fluxo normal de uma célula. Because remember, Jesus is the ADN, the DNA of the group. Lembre-se que Jesus Cristo é o DNA do grupo. Effective groups have Jesus as number one. Os grupos eficientes têm Jesus em primeiro lugar. He's the one that makes the cell great. Ele que torna a célula ser grande. It's Jesus in the middle. É Jesus no centro. He will bless your groups. Ele vai abençoar o seu grupo. He's going to revive the group. Ele vai revitalizar o seu Make grupo. sure that people get Jesus. Tenha certeza que as pessoas recebam Jesus. It's only Jesus. É somente Jesus. So make sure that He is number one. Tenha certeza de que Ele é número um. He is the center of the group. Ele é o centro do grupo. I want you to know that I've been encouraged and I've been renewed in putting Jesus number one. Eu quero dizer para vocês que eu fui renovado ao entender que Jesus é o número um, está no centro. As a result of this study. Com o resultado dessa pesquisa. But let's look at surprise number 7. Surpresa número 7. Is that the preparation, the común, the pensamento común is that the key for effective leadership is to study.
O pensamento comum é que a preparação do estudo é a prioridade em grupos pequenos dinâmicos, de estudar, estudar, estudar. And many people think that really to be an effective leader, the key is studying the lesson. E muita gente conclui de que para ser um líder eficiente, o segredo é estudar a lição. The best leaders are ones that really know the Bible. Os melhores líderes são aqueles que têm um conhecimento profundo da Bíblia. That the cell is more of a Bible study. Que a célula é muito mais um estudo bíblico. So you need to really study. Então você precisa estudar. I don't have enough knowledge. Eu não tenho conhecimento suficiente. I can't be a leader. Eu não posso ser líder porque eu não tenho conhecimento This suficiente. is very common study. É muito comum isso. And people resist being a leader because they don't feel they have enough knowledge. E muitos resistem a ser líder porque não têm conhecimento, acham que não têm conhecimento suficiente But da as we Bíblia. polled these 4,800 leaders Mas ao fazer essa pesquisa com 4.800 líderes in these various countries, e nesses diferentes países, it became clear that the surprise was that it's really the preparation, the spiritual preparation that makes effective cell leaders. na verdade a chave está na preparação espiritual que estimula as células bem-sucedidas. It's the spiritual preparation of the leader É a that's more preparação important than the study. espiritual do líder que é mais importante que o estudo. This became very clear Isso se tornou muito claro. that really those leaders in the groups that were growing, they prayed more. The leaders prayed more. When there was less growth, it was more of a Bible study. O grupo que mais crescia era aquele onde o líder orava mais. Os outros grupos pareciam muito mais um estudo bíblico. And so, leader, my encouragement for you Eu quero encorajar você, líder. is spend more time in prayer Gaste mais tempo em oração before the cell group. antes da reunião da célula. This is the key. Essa é a chave. Yes, we need to study the lesson. Sim, precisamos estudar a lição. But what we found is that oftentimes people focus more on the preparation of the lesson and less time in prayer, and we tell people, no, first you need to be filled with Jesus. E muitas vezes a gente acha que preparar bem a lição, estudar mais, em vez de orar mais, é o segredo para levar Cristo às pessoas. It's Jesus. Mas é Jesus. Jesus in the leader. Jesus no líder. La llenura del Espíritu Santo. A plenitude do Espírito Santo. Para ser um líder efetivo, uno deve ser lleno com Cristo. Para que um líder seja eficiente, tem que estar cheio de Cristo. Eso foi a clave. Essa é a Em chave liderazgo efetivo. de uma liderança eficiente. This is what we found. Go ahead and read that. Então, estudo versus oração. O resultado da pesquisa é a seguinte: em nosso estudo, notamos que o líder típico de uma célula demora de 30 a 60 minutos para preparar o estudo, dedicando alguns minutos para orar pela célula. Num claro contraste com o tempo dedicado à preparação do estudo, a grande maioria dos líderes, 72%, dedica menos de 30 minutos a orar por seus encontros de célula e pelos seus membros. But it was just the opposite in our study. In other words, those who spent more time in prayer were far more effective in their cell group. E o estudo revela de que os líderes que eram mais eficientes na oração eram os mais eficientes. Why? Because the leader of a cell group is more like a pastor. Porque o líder de uma célula é mais como um pastor, Ministering to the people. ministrando às pessoas, Meeting the needs. suprindo as necessidades, Caring for the people. cuidando das That's pessoas. what makes an effective cell group. É isso que torna uma célula eficiente. It's not the study time. Não é o tempo de estudo. I think of the cell groups of John Wesley. Eu lembro das células do John Wesley. They had like a couple questions they asked. Eles tinham algumas perguntas só que eles faziam. Como sigue tu alma? Como é que está a tua alma? Como sigue tu alma? And it was just simply it was a very simple. E era uma dinâmica muito simples. And so, cell leader, Então, líder de célula, if you want to be effective, se você quer realmente
crescer ou ser bem-sucedido, recibir la llenura del Espíritu Santo. receba a plenitude do Espírito Santo, Para que Cristo está guiándote. para que Cristo esteja te guiando. La gente va a sentir Cristo en ti. As pessoas vão perceber Cristo em você. Tú vas a poder pastorear a tu grupo mucho más efectivo. Você vai conseguir pastorear o seu grupo com muito mais eficiência. Entonces pasa más tiempo en oración, eso es la clave. Então a chave é: passe mais tempo em oração, Recibiendo la llenura. recebendo a plenitude. Y quizá menos tiempo en el estudio, si no hay mucho tiempo, concentrar en la oración, eso es la cosa. Se você não tem muito tempo, divida o seu tempo concentrando mais tempo a oração. Porque eso es la clave, la llenura A del oração é Espíritu uma Santo. chave, Prayer is the key factor in a é o successful cell fator group. preponderante no sucesso da célula. This was the key, the relationship with prayer. O relacionamento com a oração. And you know, Jesus tells us to spend time with God each day in the quiet E time. Jesus nos exorta a gastarmos tempo diário no nosso quarto de escuta. And this is what we found in effective cell E é leaders. isso que nós encontramos em líderes de célula eficiente. To spend time with Jesus. Gastar tempo com Jesus. I have these 2 books on prayer. Eu tenho esses 2 livros sobre oração. And I'm going to be talking a little bit more about that tonight. E vou falar um pouco mais sobre isso hoje à noite. So I'm not going to spend much time right now. Não vou gastar muito tempo agora. But just to let you know that this is critical. Eu só quero que você saiba que esse é um ponto crítico. Now we're at surprise number 8. Agora estamos na surpresa número 8. But what is the pensamiento común? Qual é o pensamento comum? Many people on this surprise felt like that you have to find the formula correcta, and this is going to be the key to effective small group growth. A maioria das pessoas acha que a fórmula correta produz grupos pequenos poderosos. But what we found Mas was this. encontramos é o seguinte: é a prática persistente e os ajustes que criam células bem-sucedidas. no darse por vencido. Não se dê por vencido. No hay un secreto en dirigir un grupo. Não há segredo em dirigir um grupo. Es más, no darse por vencido. É não dar-se por vencido. Continuar. Continuar. Y cuando quieres darte por vencido, E quando você vai querer desanimar, buscar a Dios nuevamente, busque a Deus novamente, recibiendo la llenura. recebendo a plenitude, Y Él va a llenarte. e Ele vai te encher, Él va a darte la gracia para vai dar a continuar. graça para que você continue. Recuerdes esta placa, Pense nessa placa, tu corona. a tua coroa. Dios va a darte esta corona Deus vai te dar essa coroa al final, ¿no es cierto? no final, não é verdade? I like what dice what Nike says, just do it. Eu gosto do lema da Nike: simplesmente o faça. Continue to love the people. Continue amando as pessoas. Don't give up. Não desista. God has a special anointing for you. Deus tem uma unção especial para você. This is biblical. Isso é bíblico. And that's really what we learned from our study. E é isso que nós aprendemos do nosso estudo. That those leaders who just continued to minister and to work were the most effective. Os líderes que continuavam ministrando a palavra eram os mais eficientes. And this is why diligence is important in É por isso que a leadership. diligência é importante na liderança. The Bible says in 2 Timothy 2:15. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2,15: procure com diligência, o termo no grego é spudê, apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. This is what we found in effective leaders. É isso que nós descobrimos em líderes eficientes. That they really were able to say, Jesus, help me. I can't do it, but you can. O líder eficiente é aquele que diz simplesmente: Jesus, eu não posso, eu não consigo, mas o Senhor pode me ajudar. And I think really this has been the theme of this conference. Eu creio que esse foi o tema dessa conferência. You already have the vision. Vocês já têm a visão. How many of you are in a cell group right now? Quantos estão numa célula hoje? Frequentam uma célula?
How many of you are leaders of cell groups? Quantos de vocês são líderes de células? How many of you have been, okay, put your hand down. How many of you have been a leader for more than a year? Quantos de vocês têm sido líderes por mais de um ano? How many have been leaders for less than a year? Tem algum líder que é líder há menos de um ano? Okay, a couple. How many have been a leader for more than 5 years? Quantos têm sido um líder por mais de 5 anos? Okay, bueno, que bueno. How many for more than 10 years? Mais de 10 anos. Un aplauso, un aplauso. Wow. I really want to congratulate those who have been a leader for more than 10 years. Eu quero parabenizar aqueles que têm sido líder por mais de 10 anos. Because that takes persistence. Porque isso requer persistência. Not to give up, Não desistir. to continue. Continuar. This is biblical. Isso é bíblico. Estamos haciendo discípulos. Estamos fazendo discípulos. I personally want to continue to lead a cell for the rest of my life. Eu, pessoalmente, quero continuar a liderar uma célula para o resto da minha vida. My wife and I, we've probably been leading cells since 1996. A minha esposa e eu temos liderado células provavelmente desde 1996. With maybe just a few breaks for maybe a 4-month break between churches, something like that, but consistently. Por às vezes com um período de intervalo de 4 meses, quando mudamos de país e de igreja, mas fomos consistentes. It's in my sangre. Está no sangue dele, Está en tu sangre. está no teu sangue. There's no magical formula for this. Não há fórmula mágica para isso. This is making disciples. Isso é fazer discípulos. Jesus had his small group. Jesus tinha o seu grupo pequeno. This is biblical. É bíblico. Remember the theme of this conference. Lembra o tema dessa conferência? Renovar la visión. Renovar a visão. Renovar la visión. Renovar a visão. Robert, how long has your church been a cell church? ¿Cuántos años? Yeah, your church has been a cell how long? Quantos anos a minha igreja está em células? São mais ou menos quase 30 anos. This brother, he breathes cells. Esse irmão respira células. ¿Sí o no? Él es el segundo Ralph Neighbor Jr. but you know, brothers and sisters, I really do believe that this is the key, and this is what we found in the last sorpresa fue que no hubo un formulario. Na verdade, a última surpresa foi que não havia uma forma definida. Persistência. Mas a persistência. Não dar-se por vencido. Não dar-se por vencido. Continuar até que Cristo venha. Continuar até que Cristo venha. Tu vas a continuar persistindo. Você vai continuar a persistir. E vas a encontrar em conversos, vas a llenar este silla vacía mientras que estás orando y Dios va a hacerlo. Na sua célula tem aquela cadeira vazia e ela vai ser completada, não é? Enquanto você está orando e persistindo. E vas a levantar novos discípulos. E você vai levantar novos discípulos. E tu célula vai continuar crescendo, e a sim ou não? tua célula vai continuar crescendo.
Pero la clave es persistencia. A chave é a persistência. No darte por vencido. Não se dê por vencido. Dios está contigo. Deus está com você. La Trinidad está A contigo. Trindade está com você. Dios te ha escogido. Deus escolheu Y tu você. célula. E a tua célula, Tú eres importante. você é importante. Aún en tu debilidad. Apesar da nossa fraqueza, Tú sabes donde Dios sabe todo de tu vida. Deus conhece tudo sobre a tua vida. Y tú eres muy importante. E você é muito importante. Dios está pensando en ti siempre. Deus está sempre pensando em você. Él tiene tantos pensamientos sobre ti. Ele tem tantos pensamentos sobre você. En tus luchas, Nas tuas en lutas, tus momentos buenos, nos bons en momentos, momentos difíciles. momentos difíceis. Tú eres muy importante. Você é importante. Pero la clave no darte por vencido. A chave está em não dar-se por vencido. Ojalá que haya personas así acá en esta iglesia Eu espero que existem pessoas assim nessa igreja, que van a ir a pastora Damares que vão falar com a pastora y Damares decir quiero renovar mi visión celular. e dizerem: quero renovar a minha visão celular. Quiero empezar mi célula nuevamente. Eu quero recomeçar a minha célula ou começar de novo. Porque ahora entiendo de una manera nueva que eso es bíblico. Agora eu entendo novamente que é bíblico, It's not rocket science. não é ciência de foguete, Es muy simple. é simples, Es bíblico. é bíblico. Y quiero recibir mi corona E eu quero receber minha en coroa el cielo. lá no céu. La motivación, el por qué, ¿no es cierto? El por qué. No, El no es una porqué. placa de Mario. No es una placa de Mario. Una placa no significa mucho. É, uma placa não significa muito. Pero es más la corona de Cristo, Mas ¿no a es cierto? coroa está lá no céu. No es la placa de Mares Não é a placa da un pastora Damares ou um trofeo troféu después de 25 años. depois de 25 anos. Es la corona de Jesucristo. É a coroa de Jesus Cristo. Don't give up. Não desista. God's with you. Deus está com você. Remember, church, Lembre-se, igreja, some of you are leading a cell. alguns de vocês estão liderando uma célula You're going to multiply it. e vocês vão multiplicar. But then you're going to talk to Damaris Aí vocês vão falar com a pastora and Damares. say, I could see myself planting a church E você talvez vai dizer: eu vejo a minha célula tendo a capacidade de plantar uma igreja in Sao Paulo, lá em São Paulo in Europa, ou na Europa, in la comunidad pobre arriba. na comunidade pobre aqui em cima. Are you hearing me? Because see, I just believe this is a new day for your church. Vocês estão me ouvindo? Eu penso, acredito que a igreja de vocês está passando pelo raiar de um novo dia. Nueva visión, Uma nova visão. nueva visión, Nova visão. nueva visión. Nova visão. Renovar la visión. Renovando Renovar a la visão. visión. Renovar el porqué, el porqué, el porqué. Renovar o porquê. Oremos. Vamos orar. Thank you, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Father, help us to apply this right Pai, now. nos ajude a aplicar isso. Give us your grace Nos dê a tua graça to apply these surprises. para aplicar essas surpresas. God, we want to be renewed. Queremos ser renovados, Help us Senhor. not to give up. Nos ajude a não desistir. Thank you that you're with us right now. Obrigado que o Senhor está conosco agora. We give you the glory and praise. Damos ao Senhor a glória e o louvor. In Jesus' precious name. No nome precioso de Jesus. Amen and amen. Amém, amém e amém. Okay, I'd like you to now in groups of 3. E agora eu quero em grupos de 3 novamente. I want you to answer this question. Eu quero que você responda a seguinte pergunta. What do you need to apply in right now of these surprises? O que é que você pretende aplicar dessas surpresas na tua célula? And then we're going to have a time of questions. Depois vamos ter um tempo de pergunta e resposta. I'm going to give you about
3 minutes 3 minutos para in compartilhar, groups of 3, grupos de 3. and then 10 minutes of Depois questions. 10 minutos de perguntas. Okay, bueno, we are going to, okay, the question, we have this time open for questions. Temos esse tempo agora aberto a perguntas. We'll give a microphone Vai ter um microfone aí embaixo for those who have a question. para aqueles que têm perguntas. So who has the first question? Quem tem a primeira pergunta? We have one question there. Who Aqui. has a second A question? segunda Go pergunta. ahead. Oh, wait. O Alexandre, dá volume nesse daqui. No outro microfone a gente usar o sem fio. Na realidade, a pergunta que eu teria é a seguinte: já foi até esclarecida nesse último debate que nós tivemos. Porque muitas vezes a gente faz o estudo da célula para aquele momento da reunião, os membros se preparam, o líder se prepara, mas vem um determinado participante daquela célula que você vê que está de uma maneira diferente, está com um comportamento diferente, até às vezes com uma fisionomia diferente, porque ela está precisando fazer alguma colocação diferente de tudo aquilo que foi estudado para discutir naquele momento. E eu estava colocando isso agora, quando nós falamos, e eu soube que ontem, na palestra do Roberto, ele explicou sobre isso. Então, como eu não participei da sua palestra na oficina, eu gostaria que isso fosse abordado, porque nem todos os líderes de célula conseguem ter essa percepção e, às vezes, tomam até aquela situação. Qual o posicionamento do líder quando o assunto que ele traz não é aquele estudado para ser discutido? Buena pregunta. Excelente pregunta. Thank you for sharing that. Because that happens a lot. It's very frustrating. And the leader needs to know how to deal with that. And the best way to deal with that, when that person wants to get off from the cell, is say, thank you for sharing that. During the refreshment time, I want to sit down one-on-one with you and talk with you about that. But right now, we're discussing this. And if you don't have time after the cell, take the person out for coffee during the week. But don't let that problem become the center of your cell group. Wise cell leaders do not let that get out of control. The group is to build up other people. Now we want to give time for other people that have questions. Just the question. Is there somebody else? Mais alguém? Over here. Bom dia, por favor. Aqui no nosso país, graças a Deus, nós temos liberdade para adorar a Deus. Nos Estados Unidos, ele encontra dificuldade ou visitando alguma situação, ele já encontrou uma dificuldade de evangelizar por causa do preconceito, a distinção que há em outros países? Thank you for asking that question.
Obrigado por perguntar. Not really. No, in our country, there's freedom. No nosso país também há liberdade. Na verdade, não há restrição. You hear once in a while about like neighbors complaining and saying, well, this is not a zoning area for churches, and they try to stop. But that doesn't happen very often. Você vê às vezes fato de que numa vizinhança um vizinho reclama porque o pessoal está cantando aqui e aí apela dizendo isso aqui não é uma área para igrejas, essa é uma zona residencial, mas isso acontece muito raramente. But thank you for your curiosity. Obrigado pela sua curiosidade. Curiosidade. That's great. I like that. No one's asked me that before. Is there another question? You're very hungry. Vocês estão com fome, né, gente? Mucho hambre. Yeah. Okay, una pregunta ya de un joven, por favor. Okay. Bom dia. Bom dia. Eu tô com uma dúvida em si. Durante todas as palestras que nós tivemos aqui, os senhores falaram muito de nós termos amigos fora da igreja, amigos que não são cristãos. Mas qual seria o limite para a gente não ser influenciado por eles e a gente ter as nossas ações mudadas por causa deles? A gente ter os pensamentos mudados e serem atrapalhados por eles. Essa é a minha dúvida. Well, a lot of that involves. Okay, let me see here. That's a good answer to that would be. Well, you know, the Bible says in Hebrews. A Bíblia fala em Hebreus. Without holiness, sem santidade, no one will see the Lord. Ninguém vai ver a Deus. And that means that, you know, we need to, if we're going to really influence people, we need to be holy. Para influenciar pessoas, precisamos viver em santidade. Because they need to see something different. Porque as pessoas precisam ver algo diferente em nós. But if you're, you know, so we have to be friends of sinners. Temos que ser amigos de pecadores. But we also need to be holy so that we're inviting to them to something different. Mas também temos que ser espirituais para convidá-los para algo diferente. Entonces tú debes ser fuerte en Cristo. Você precisa ser forte em Cristo. Poner toda a armadura del Colocar Cristo. Toda a armadura de Deus sobre você. But this is a great question. Mas é uma pergunta muito boa. Because there's a lot of because it's very difficult in a secular society. É muito difícil numa sociedade secularizada that thinks differently. Que pensa totalmente diferente. That believes that the Bible is not the word of God. Que não crê na Bíblia como palavra de Deus. That homosexuality is okay. E que o homossexualismo está na moda, é bom. That you know, we have to be strong. Nós temos que estar fortes. Em Cristo. Fortes em Cristo. E alcançar essas pessoas para Cristo. E alcançar as pessoas para Cristo. E não entrar no mundo com eles. E não ir para o mundo com eles. Tú puedes hacerlo, Cristo. Quiero orar por los jóvenes en ese momento. Eu vou orar pelos jovens nesse Señor, momento. te pido por los jóvenes. Senhor, eu te peço pelos jovens. Que pueden ser fuertes. Para que sejam fortes. Que pueden tener coraje. Que tenham coragem. Para ministrar a los inconversos. Para ministrar aos não convertidos. E aún rescatarles. E resgatá-los. Pero no ser influenciados. E não ser influenciados. Por el mundo. Pelo mundo. En el nombre de Jesucristo. No nome de Jesus Cristo. Amém, 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 amém. amém, Aleluia. amém. Um aplauso para Jesucristo.